E aí pessoal, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor Jesus entre e domine a sua vida, que a sua vida seja abundante da paz desse Deus maravilhoso que nós estamos servindo. Estamos aqui com o segundo episódio da primeira temporada, intitulada As Parábolas de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o trigo e o joio. É uma parábola que nos traz um ensinamento, vários ensinamentos nós podemos aprender. Eu vou tentar trazer para vocês aqui aquilo que aprendo, aquilo que entendo com essa parábola. Se você tem algo que não vai ser dito aqui, coloque nos seus comentários, mostre pra gente o que você consegue entender quando você lê aí a parábola do trigo e do joio. Eu vou trazer algumas questões aqui, que nada mais é do que um ensinamento para que possamos ter a nossa vida transformada, tocada e liberta por Jesus por meio da sua palavra. O texto que se encontra em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24, diz assim: Jesus lhes contou uma outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Olha que interessante, né? Se você parar para pensar como que esse exemplo de semente e semeadura, ela se identifica, ela nos ensina muito sobre o reino de Deus. O reino de Deus é uma semente, tá? E na parábola anterior a gente falou sobre essa questão da semeadura também, né? E então Jesus faz uso dessas situações para nos ensinar bastante. E nós conseguimos entender com esses ensinos, esses métodos de ensino que Jesus adotou para se comunicar com a gente. Então vamos lá. Mateus 13. Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O dono responde assim: um inimigo fez isso. Os servos lhe responderam: o senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. E depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Jesus traz aqui depois a explicação, que também está ali no Evangelho de Mateus 13, só que a partir do 36 ele diz assim, ó: então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: então tá, vamos lá, vou ensinar para vocês. Aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem, isso é, Jesus. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dessa era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Olha que interessante. Mais uma vez Jesus trazendo aqui o seu ensino, essa parábola nos ensinando sobre o trigo e o joio. Eu não sei se você sabe, falando aqui um pouquinho sobre o trigo e o joio, se você for pesquisar, pesquisa aí, dá um Google aí, você vai ver. O trigo e o joio, até uma determinada fase do seu crescimento, você não consegue com seus olhos praticamente diferenciar um do outro, eles são muito parecidos. E não é assim, muitas das vezes, dentro da igreja, não é assim, muitas das vezes, no reino de Deus. Você olha algumas pessoas assim e você fala: caraca, esse é filho de Deus. Você olha algumas pessoas, alguns comportamentos, e você fala assim: poxa, esse aqui é trigo. Mas às vezes ele é joio e você não sabe. E vice-versa. Às vezes você vê alguém que tem aparência de joio, que se parece com joio, mas na verdade não tem como você distinguir isso, porque um é parecido do outro. E aí o que acontece? Jesus é o semeador. Ele semeou uma boa semente. E quando, na analogia aqui, ó, quando o dono desse lugar que semeou as sementes boas começam a ter um momento de aparecer o crescimento do produto, que na verdade o que eles semearam foi o trigo, e começou a aparecer o joio, os encarregados ali chegaram no dono do lugar e falaram: opa, peraí, o senhor não plantou uma boa semente? De onde veio esse trigo? E aí Jesus responde e fala: ó, o inimigo
veio aqui enquanto a gente dormia e plantou isso nessa plantação, plantou o joio. E aí os encarregados ali da plantação desse homem falam, vamos fazer o seguinte, pode arrancar, vamos arrancar então o joio. E aí Jesus, representando aqui o dono do campo, falou, não arranca, porque pode acontecer de que se você for tentar arrancar o joio, você vai arrancar o trigo também. Antes eu achava que o que acontecia aqui era que quando essas pessoas, no exemplo literal da parábola, fossem arrancar o joio, por acidente ou por estar ali uma planta muito próxima da outra, eu achava que o exemplo que Jesus estava ensinando era, na hora de arrancar ele iria prejudicar o trigo, mas não. O que o texto nos ensina, o que um pouquinho de pesquisa nos ensina, é que como eles são semelhantes, às vezes você vai achar que um ali que está se parecendo com o joio é o trigo e você vai acabar arrancando o trigo no lugar do joio. O que isso me ensina? O que isso ensina para você? Nós estamos em um ambiente eclesiástico, vamos dizer assim, um ambiente de igreja, de reino. Quando você vê alguma pessoa praticando algo, errando de alguma maneira que não devia errar, quando uma pessoa tem a aparência de estar sendo um joio, e você vai querer talvez... estou falando aqui com uma liderança, né? Quando você talvez tenha a intenção de falar, não, esse daqui é joio, eu vou arrancar ele da igreja, eu vou expulsar ele, você vai acabar cometendo um erro. Por quê? Porque não tem como você saber se essa pessoa realmente é um joio ou se ela é um trigo. Você sabe por quê? Eu vou citar exemplos acontecidos assim no longo desses anos. Conheci pessoas que deram muito trabalho para alguns pastores, eu nem estou falando de mim agora, mas eu poderia usar a mim mesmo como exemplo. Eu dei muito trabalho, eu fiquei um tempo da minha vida, alguns anos para ser sincero, em que eu não conseguia permanecer, eu não conseguia aceitar situações que o Senhor Jesus queria me fazer passar para me ensinar, né, logicamente, ali valores, princípios, para trazer uma transformação no meu ser, e acabava que eu afastava, saía da igreja, não queria saber de Jesus, depois de um tempo eu voltava, e aí eu falava, não, agora eu vou servir a Jesus, e Jesus me colocava na mesma situação, Jesus me colocava diante do mesmo obstáculo, e entre eles eu posso citar para vocês um dos obstáculos que eu tive muita dificuldade de superar, de suportar e passar por ele, foi um momento de silêncio. Sabe, existem momentos que Deus não fala com a gente, sabe? Existem momentos onde a voz de Deus, ela se aquieta na nossa vida, no nosso coração, e essa hora, quando chegava essa hora da minha vida, eu não conseguia passar, demorei muitos anos para conseguir passar por isso. Talvez você conseguiu passar muito rápido por isso, eu tive muita dificuldade. Alguém que estava do lado de fora poderia olhar para mim e falar assim, ó, é joio. Por quê? Porque não firma, porque não se submete a Jesus, mas hoje o Senhor tem dado sobre a minha vida a capacidade, a honra, a alegria de ter a convicção de que eu sou um trigo plantado nesse campo. Sabe, estou aqui compartilhando com você a palavra de Deus. Mas quem olhou para mim no passado, com certeza falou, esse aí é joio, nós temos que arrancar ele, não vamos deixar ele ficar dentro da igreja, porque acabava que eu contaminava algumas outras pessoas com a minha maneira de ser, talvez com a minha maneira mundana que ainda não tinha sido tratada, para mostrar para você que às vezes a gente não pode ter a decisão como esses encarregados do campo tiveram aqui. Por eles iam arrancar ali na hora, procurar quem que era trigo, quem que não era, o que que era trigo, o que que era joio, e eles iam arrancar a plantação. Exatamente o que aconteceu comigo pode estar acontecendo com você. Você talvez esteja olhando pessoas dentro da igreja e pensando, Deus, eu vou arrancar esse cidadão daqui, porque isso aqui é joio. E o Senhor está ali, ó, não faz isso, deixa crescer junto. O texto diz que quando os servos chegaram e perguntaram a esse Senhor, quer que nós vamos arrancar o joio? Ele respondeu, não, pois pode ser que vocês, ao arrancar o joio, arranquem também o trigo. E aí no versículo 30, Jesus ensina assim, ó, deixem que cresçam juntos até a colheita. E aqui a gente tem um outro ensinamento. Aqui a gente pode entender, eu vou tentar falar as duas aqui. Não tenho muita facilidade com as palavras. Não tenho, às vezes, não me vêm as palavras corretas para ensinar, mas eu estou aqui oferecendo e entregando a Jesus aquilo que tenho, aquilo que sou. E eu estou com disposição para tentar trazer para você um ensinamento que vai mudar a sua vida se você abrir o seu coração. Quando Jesus diz aqui para deixar que cresçam juntos, isso dá a entender claramente que, além de nós não podermos tentar arrancar
nem o trigo, tentar arrancar o joio, porque pode ser, já aprendemos aqui, que a gente arranca o trigo junto. Jesus fala, ó, deixem que cresçam juntos. O que isso me ensina a mim e a você? O trigo está plantado junto com o joio e o joio está junto com o trigo. Ambos vão crescer. Isso aqui explica porque algumas pessoas dentro do ministério, dentro do reino de Deus, dentro da igreja, vou usar aqui uma expressão para ensinar, mas não é muito bem exemplificada, ela não é um exemplo muito bom para se usar, não me lembro de uma outra agora, mas vamos usar aqui um exemplo de uma empresa. A empresa, você vê pessoas que estão ali, sabe, sacaneando, que falam mal do seu chefe, falam mal da empresa, contamina os outros trabalhadores, e de repente você vê que essa pessoa cresce dentro da empresa e você fica, meu Deus, como que pode isso? O cara fala mal da empresa, o cara às vezes chega atrasado, usa atestado para justificar uma falta que na verdade nem estava doente. E como que essa pessoa cresce? Porque não tem como, muitas das vezes, não tem como a gente impedir, e a gente também não pode querer impedir que o joio cresça, sabe? Dentro da igreja não é diferente, às vezes você vê pessoas que são iníquas, que são malignas, que, sabe, estão ali vestidas com... Você percebe atitudes nessas pessoas que denunciam muitas das vezes que elas são joio, mas elas crescem e elas vão crescer dentro do ministério, dentro do reino de Deus. É isso que eu entendo quando Jesus fala aqui para os encarregados do campo, fala, ó, deixa que o joio vai crescer junto com o trigo, fica tranquilo. Mas você sabe em que momento que vai ter uma distinção clara sobre isso? Na colheita. Na colheita, a Bíblia diz que os encarregados da colheita, que são os anjos, eles vão vir naquele dia, vão separar o joio do trigo. O joio vai ser lançado para ser queimado em feixes, ele vai ser destruído, vai ser torturado com as chamas do fogo do inferno mesmo. Não adianta que a gente querer tentar apaziguar, sabe, remodelar o evangelho para que você não receba uma palavra dura. E existe inferno sim. A Bíblia diz que o inferno foi criado para os demônios, para Satanás e os demônios. E todo aquele que ama e pratica a injustiça, tempo de arrependimento, tempo de fugir das chamas do inferno é agora, é hoje, é ouvindo essa palavra que você está ouvindo através do teu celular aí, ó. Existe sim, vai chegar um dia que Jesus vai trazer justiça, vai chegar um dia que Jesus vai trazer o julgamento, e esse dia vai ser o dia onde o joio vai ser evidenciado e o trigo também vai ser evidenciado. Nesse momento vai ter separação entre joio e trigo. O trigo vai ser aqueles que ouviram a palavra, que se renderam ao Senhor Jesus, que mudaram de atitude, que se enraizaram, aqueles que amaram a Jesus profundamente, aqueles que receberam a salvação por meio do sacrifício de Jesus, por meio do sangue de Jesus. Esses vão ser aqueles que vão ser salvos. E o joio vai ser aqueles que vão ser condenados, aqueles que tiveram seu coração, exatamente como a gente falou no primeiro episódio, que foi a parábola do semeador aqui, ó. Aquele que não ouve com o coração voluntário, aquele que se endureceu, aquele que fechou os seus olhos para o evangelho, aquele que ouviu a palavra de Deus fazendo pouco caso. Que tipo de semente você é? Que tipo de planta, ao exemplo dessa parábola que estamos falando aqui hoje, quem você é? Como você se identifica? Você acha que você é um joio ou você acha que você é um trigo? Procure ser trigo, meu irmão. Procure produzir os frutos do Espírito Santo. Procure se render aos caminhos que o Senhor está te conduzindo. Submeta-se a Deus. Permita que o Senhor realize os propósitos dele na sua vida. Permita que o Senhor te conduza por esses caminhos que muitas das vezes são doídos, são doloridos. Eu já passei por algumas coisas com Jesus, não foi fácil, meu irmão. Ninguém disse que seria fácil, pelo contrário, nós estamos aqui dizendo para você, existem momentos de dor e de sofrimento no Evangelho, existem momentos em que Jesus não fala com você, existem momentos em que você procura uma palavra, você clama, você ora e Jesus fica em silêncio. Só que existem momentos que quando você menos espera, a voz do Espírito brada dentro do teu ser, que a voz do Espírito brada aqui dentro do seu coração. Existem momentos de dificuldades, existem momentos de facilidade, mas isso existe em todas as áreas da nossa vida, por que não pelo Evangelho? Por que não? Jesus falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele está querendo dizer com isso? Você também vai vencer, fica tranquilo. Então, meu irmão, submeta-se a Deus. Permita com que o Espírito Santo trate você por dentro.
Ouça a palavra do Senhor com atenção, procure entender o que Deus quer da tua vida, procure ler e meditar na palavra do Senhor. Essa palavra é poderosa, estou dizendo isso aqui repetidas vezes, a palavra de Deus é poderosa para te libertar, para te transformar, para abrir os teus olhos, para fazer com que você se transforme em uma nova pessoa. Então, essa parábola entre o trigo e o joio nos ensina isso, que se você não pode arrancar o joio do meio do trigo, até porque não tem como reconhecer ele, já aprendemos isso. Irmãos, espero que vocês sejam meus irmãos, ou você que ainda não é meu irmão por meio de Cristo. O meu objetivo é compartilhar aquilo que tenho recebido por Deus. O meu objetivo é alcançar tanto você que é cristão, quanto você que não se entregou ainda ao Evangelho. Você que ouviu essa palavra, você que sentiu no seu coração, ou você que entendeu e acreditou que um dia Jesus vai nos conduzir a um julgamento e aquele que é joio vai ser lançado no inferno e aquele que é trigo vai receber a salvação eterna e deseja se entregar ao Senhor, você pode fazer agora você pode ter agora essa atitude. Você pode agora desligar a tela desse telefone, abaixar a tua cabeça e falar: Senhor Jesus, assim como o Joelson está falando aqui, por meio dessa conta Abba Pai, assim como hoje foi nos ensinado que existe 2 tipos de plantas, que existe o trigo e existe o joio. Se você não tem certeza de que você está sendo agora, ore ao Senhor Jesus e peça para que Ele te conduza e transforme você de um joio em um trigo. É possível, o Evangelho tem esse poder. Não seja um instrumento do maligno, porque nós entendemos aqui que quem semeia o joio é o maligno. Se você tem sido joio semeado pelo maligno dentro de uma igreja, dentro de um contexto do reino de Deus, e você hoje teve os seus olhos abertos, se você buscar Jesus, se arrepender dos seus pecados, se você decidir ser realmente um trigo, o Evangelho, o sangue de Jesus, Jesus tem poder para transformar você hoje em trigo. A Bíblia diz que no nome de Jesus você tem o poder de ser feito filho de Deus. Amém? Decida-se hoje ser trigo e largue mão dessa vida de ser joio. Deus abençoe você. O meu desejo e a minha oração é que o Espírito ministre ao seu coração toda a verdade, toda a vida contida no Evangelho. Amém? Fica com Deus e fica ligado. Essa série só começou. Tem muitos episódios aí pela frente. Fica com Deus, Deus abençoe você.